Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida, conversa com a gente sobre Umbanda, seus rituais e como funciona a religião. Depois, teremos o professor de História com doutorado na área, Edson Silva, conversando conosco sobre as origens do cristianismo. Fique com a gente, vai ser interessante. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre Umbanda. Recentemente eu entrevistei aqui no Lente Aberta o professor de História, professor aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também pastor evangélico, Marco Aurélio Pereira, falando sobre Umbanda e Candomblé. Mas algumas pessoas me pediram para ouvir alguém da religião falando sobre o assunto. Pois bem, agora vamos conversar então com o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida. Pai Rafael, como é conhecido por muitos, mas prefere ser chamado de sacerdote de Umbanda justamente pela experiência que adquiriu ao longo de sua vida dentro da religião. O senhor nasceu dentro da religião, correto? Sim, eu nasci dentro da religião. Minha mãe é umbandista desde os 17 anos, isso faz 40 anos. E eu demorei um tempo para aceitar a religião, para entender a religião, porque é uma religião mais meio que difícil de se entender. E a partir dos meus 18 anos eu iniciei na religião e hoje estou com 27 anos. Bom, portanto, são 9 anos trabalhando com Umbanda. Como que nasce a Umbanda? Eu acho que esse dado, embora o professor Marco Aurélio Pereira tenha nos reportado algum tempo atrás, é interessante relembrar. A Umbanda nasce quando a gente tem amor a praticar a caridade. Então a Umbanda nasce nesse momento, quando você sente que dentro de você tem que fazer alguma coisa maior pelas pessoas, pela humanidade. Então a partir desse momento que nasce a Umbanda dentro de nós. Eu demorei um tempo para aceitar a Umbanda por causa disso, porque eu não estava no meu momento de tratar de ajudar as pessoas. Quando eu cheguei no meu momento de ajudar as pessoas, a Umbanda me chamou. Nasceu dentro de mim, realmente, a Umbanda. Então, nesse momento de cada um, existe um despertar que pode, dependendo da habilidade mediúnica, conduzir ou não para o espiritismo umbandista. Aliás, esse termo já me deixa curioso sobre as origens da Umbanda. A Umbanda foi fundada no Rio de Janeiro no começo do século XX, certo? Isso. A Umbanda foi fundada pelo médium Zélio Fernandino de Moraes em 1908. Então é uma religião nova, recente e uma religião brasileira. Apesar de muita gente confundir por ser afro-brasileira, ela nasceu no Brasil e ela faz parte de diversas religiões. Ela pegou um pouquinho de diversas religiões e as principais é o kardecismo, né, o espiritismo, o candomblé, que são o culto aos orixás, e a Igreja Católica, que é o sincretismo aos orixás e os santos católicos. E também temos as nossas orações, né? O nosso Pai Nosso é católico, as nossas vertentes são muito católicas. Ou seja, então existem essas três matrizes. Existe também uma ligação, eu acredito, com o xamanismo brasileiro, ou como alguns preferem, a pagelança, ou seja, a cultura dos indígenas? Sim, com certeza. Por que disso? Porque a Umbanda ela nasceu de três espíritos muito grandes, três falanges de espíritos muito grandes, que hoje elas se tornaram a trindade da Umbanda. Então, sem esses três espíritos não existe Umbanda. A Umbanda ela nasceu do caboclo, do índio, né? Por isso que ela traz essa essência do pagelança, do xamanismo, que é o principal forte da Umbanda, é isso, o índio. O respeito ao índio, a crença ao índio. E a segunda parte vem do candomblé, que é os pretos velhos, né, os africanos, os nossos escravos, que fazem a segunda parte. E a terceira parte é os herês, as crianças, as nossas crianças brasileiras. Então a Umbanda ela é formada em três pilares, né? Então esses três pilares, na verdade, eles são o nosso... Quando a gente é criança, tem o herê. Daí tem o caboclo, que é o índio, que é a nossa idade mais jovem, e depois tem a nossa idade mais velha. Então, são as três experiências que o ser humano passa. Então, isso que é a formatação da Umbanda de início, né? É uma religião que tem uma simbologia muito grande. E dentro dessa simbologia existiu, ao longo dos últimos anos, ao longo desses mais de 110 anos, uma profunda ligação com grupos de espíritos que têm uma característica regional muito interessante. Então, como o senhor já mencionou, nós temos pretos velhos, caboclos, herês, que são as crianças, mas temos também exus, pombagiras, cangaceiros, boiadeiros. O senhor poderia falar um pouquinho desses grupos? Com certeza. É interessante perguntar sobre Exu, falar sobre Exu, porque Exu é mal compreendido, né, dentro da nossa religião. O cristianismo associou muito ao diabo e não tem nada a ver com o diabo. O nosso Exu
na verdade, é um protetor, é o nosso guardião que protege o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, nossa alma. Então, ele que nos dá caminho, ele que nos dá direção, ele que nos ensina como devemos caminhar. Então, o Exu, na verdade, é o nosso guardião. Não tem nenhuma relação com o diabo, com o demônio católico. Porque, apesar de nós sermos um pouco do católico, essa ligação não tem nenhum sentido. Uhum. Dentre outros, né, nós temos o Exu, nós temos a Pombagira, que também é um espírito que não é compreendido dentro da nossa religião, dentro das pessoas que vê por fora, mas Pombagira é a mesma coisa que Exu, mas é o feminino. Ela mostra que a mulher tem poder, ela mostra que a mulher é forte, ela dá incentivo para a mulher crescer na vida. E ela é muito trabalhadora, ela protege a médium, tanto como homem como mulher, ela é uma protetora, uma guardiã, e ela também dá caminho, ela dá ensinamento, ela dá sabedoria. Então, Pombagira e Exu é isso, é os nossos guardiões que nos dá ensinamento. Uhum. Todos ouvem falar muito das falanges de Exus, né? Uma das mais famosas é a falange do Tranca-Rua. Ele tem uma função específica dentro dos cultos de Umbanda, o senhor Tranca-Rua? O Tranca-Ruas, ele é um Exu principal dentro da nossa religião de Umbanda, porque ele é um Exu que cuida do nosso terreiro, ele é responsável por zelar a vibração, a energia dentro do nosso terreiro. Então, ele sempre está presente. Em praticamente 100% dos terreiros de Umbanda, ele está presente, porque ele faz a função de organizar, orientar o Pai de Santo, informar o Pai de Santo de perigos, de energias negativas, e para o Pai de Santo saber conduzir a gira. Uhum. Eu falei também de alguns outros tipos que são muito curiosos, né? Então nós temos o baiano, o cangaceiro, o marinheiro, que são grupos diferentes, os ciganos e o povo do Oriente, que seriam os chineses, hindus, japoneses. Essas nomenclaturas surgem na Umbanda com o passar do tempo? Sim, com certeza. Quem for estudar Umbanda vai observar que todas essas falanges de espíritos na nossa sociedade são de espíritos que não são aceitos na nossa sociedade. Então, são pessoas que já passaram pela nossa sociedade e não foram aceitos. E Deus deu essa permissão para que essas falanges de espíritos como baiano, cangaceiro, boiadeiro e ciganos viessem para nos orientar, nos ajudar, mostrar que a cultura deles, mostrar que tudo de negativo que foi depositado a eles não é negativo, simplesmente é uma cultura diferente, é uma história diferente e traz dentro da Umbanda o conhecimento da cultura para ajudar, para curar, para descarregar. Então a Umbanda, ela traz isso com uma força tão grande dentro da nossa religião, uma cultura tão grande brasileira que infelizmente está se perdendo, a Umbanda traz isso. Então, podemos dizer que existe assim um preconceito contra os nordestinos, isso é inegável, né, e é lamentável ao mesmo tempo. Esse país é maravilhoso justamente por causa de sua gente, por causa do povo brasileiro. Então existia provavelmente um preconceito contra os baianos e de repente eles se mostraram aos médiuns de Umbanda como um grupo específico. Exatamente. Exatamente isso que aconteceu? Uhum. Exatamente isso que aconteceu. Eles vieram na Umbanda para mostrar como eles são maravilhosos, como eles têm um conhecimento que ninguém sabe, mas que eles fazem um bem tão grande dentro da nossa cultura aí. E o mesmo aconteceu, eu acredito, com os marinheiros e também com os cangaceiros, que foram marginalizados durante muito tempo. Exatamente, isso que aconteceu. Se você for estudar bem a religião, até aconselho todos a estudarem para quebrar esse preconceito, essa ignorância da nossa religião, para ver como cada falange espiritual traz um conhecimento diferente, traz uma história diferente. Então tem tudo para somar na nossa sociedade, para todas as pessoas, para a nossa comunidade brasileira. Uhum. Em relação aos ciganos, os ciganos eles têm um papel específico dentro da Umbanda, ou seja, os espíritos ciganos que conversam com as pessoas, com os consulentes, através dos médiuns, eles ensinam, por exemplo, algo sobre prosperidade? Cigano é a força da prosperidade, né? Eles sabem manipular essa energia, porque para nós, na religião, a palavra não é só prosperidade, né? Para nós é uma energia, então eles manipulam essa energia ao nosso benefício. Eles já, na época deles, que eles sabiam que eles viviam na terra, né? Os ciganos viviam, eles sabiam manipular muito isso, os negócios, o comércio. Então eles trazem dentro de nós a prosperidade, o conhecimento, para que a gente também saiba usar no comércio. Uhum. Isso é bem bom. E os povos do Oriente, ou seja, os hindus, os chineses, os japoneses, eles têm uma ligação dentro da Umbanda com a área de saúde, por exemplo?
A linha do Oriente é uma linha muito grande, né? Porque o nosso Oriente é um lugar grande, então eles trazem muito poder de cura. Eles são os mestres das curas. Então eles fazem cirurgias espirituais, eles fazem limpezas espirituais. São espíritos de curandeiros, de médicos, doutores muito influenciáveis. Já que o senhor tocou nesse assunto, eu sou obrigado a voltar nos caboclos, né? Porque a figura dos caboclos é muito interessante. Eles também lidam com cura. Também. Ou estou errado? Lidam muito com cura, né? Porque se você for estudar o xamanismo, realmente, eles são muito ligados a benzimento, a cura com as ervas. Então, a especialidade dos caboclos é lidar com ervas. Então, eles utilizam do que nós temos na nossa natureza ao nosso benefício e nos ensinam a esse benefício. Todas as nossas falanges de Umbanda, elas são muito ligadas à cura, porque nosso mundo precisa muito de cura. Então, eles são muito ligados à cura. Então, o caboclo é o principal, porque ele traz o conhecimento da erva. Não simplesmente só incorporar e fazer o passe, mas ele traz o conhecimento das ervas para nós sabermos usar também, sem precisar da nossa incorporação e ensinar outras pessoas também. Isso tudo é muito interessante. Eu só preciso tentar organizar na minha cabeça esses diversos grupos. Vocês dividem na Umbanda os grupos entre direita e esquerda, é isso? Isso. Muitas pessoas se confundem em relação à direita ser bem e à esquerda ser mal. Não. Dentro da Umbanda não existe o bem e o mal. Dentro da Umbanda existe o polo positivo e o polo negativo. Então eles são só polos diferentes de energia. A linha da negativa da Umbanda, ela serve para limpeza. Então todos os espíritos que vêm nessa vibração da linha da esquerda, elas vêm para limpar, para retirar a energia negativa, tirar os pensamentos negativos, tirar o fluido negativo, tirar as doenças. E a linha da direita, ela vem para fluidificar a vibração, trazer energia. Para aquelas pessoas que precisam de energia, eles vêm para trazer. Fora o fato que dividem a sabedoria deles. Exatamente. Né? Que não é pouca, né? Os pretos velhos, por exemplo. Pretos Velhos é uma falange maravilhosa, né? Os nossos escravos, né? Nasceu dentro da nossa história, da nossa cultura, né? Então eles trazem muito conhecimento africano, que é um conhecimento de muita cura, de muita fé. Então eles são espíritos, quando você vê dentro do terreiro, dentro da nossa religião, eles demonstram muita fé. Eles sempre carregam o rosário deles na mão e eles sempre estão rezando para o povo brasileiro. Ok, Pai Rafael, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto é Umbanda e comigo no estúdio está o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida. Pai Rafael, como é conhecido por todos, eu gostaria que o senhor nos ajudasse agora a entender um pouquinho a lógica dos orixás dentro da Umbanda. Porque o senhor mesmo falou no bloco anterior que a Umbanda é formada por 4 grandes religiões: o catolicismo, o espiritismo kardecista, o candomblé e o xamanismo brasileiro, ou pagelança, né? Pagelança ligado aos pajés. Né? Então, nós temos essas 4 vertentes. Dessas 4 vertentes, uma delas, que é o candomblé, que reúne várias crenças africanas numa religião também brasileira, mas formada há mais tempo pelos escravos, nós temos diversos santos, manifestações divinas. Essas manifestações divinas encontram uma coincidência no universo católico e acabam se tornando uma coisa só. Essa é a lógica dos orixás dentro da Umbanda? Exatamente. A Umbanda, algumas pessoas se confundem os orixás ser deuses. Nós não acreditamos que eles sejam deuses, a gente acredita só em um único Deus, Deus de todos, né? Deus de todas as religiões, mas a gente acredita na força da natureza. Então os orixás, para nós, eles são a força da natureza. Por exemplo, se a gente for pensar no mar, a gente nunca vai pensar no mar sem deixar de pensar em Iemanjá. Então, o mar já é Iemanjá. Então, a gente traz aquela imagem da Santa Católica, porque ela representa o mar. Ela não tem nenhuma ligação com a adoração de imagens, mas sim a adoração do mar. Então, quando a gente tem aquela imagem do orixá Iemanjá, a gente pensa no mar. E a Umbanda é assim. Os nossos orixás, eles são a força da natureza. Dentro do terreiro, a gente cultua 14 orixás. E cada orixá é destinado a uma vibração da natureza. Se a gente for pensar em Oxum, nós pensamos na cachoeira, nos rios. E a gente já pensa logo em seguida em Nossa Senhora Aparecida. Isso aconteceu na época dos escravos. Que os escravos eles foram proibidos de cultuar seus orixás, então eles associaram em santos católicos. Depois de muito tempo, muito estudo, a gente percebeu que mesmo os orixás que os escravos cultuavam de maneira diferente e de imagem diferente, são realmente os mesmos santos da Igreja Católica. E hoje em dia nós temos, por exemplo, o nosso Pai Oxalá. Ele é negro,
vestes brancas, e ele é sincretizado com o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles são de figuras diferentes, vistos de maneiras diferentes, mas eles são a mesma, eles são o mesmo ser. O ser que veio até nós para nos mostrar a fé, nos mostrar o caminho na direção da fé e mostrar que a luz. Esse é o nosso Pai Oxalá. Dentro do nosso culto nós temos também o São Jorge, que ele é sincretizado com o Ogum, o orixá da guerra. Então é um orixá dos caminhos, ele protege. Então isso veio muito dos escravos. Cada orixá é um santo católico. E eles vieram para mostrar a energia da terra. As pessoas elas são muito ligadas a Deus, diretamente a Deus, mas elas não percebem o tão grande que é a nossa natureza, o tão poder que tem de Deus dentro do nosso mundo, dentro da nossa natureza. E os orixás vieram para isso, vieram para ensinar a nós cultuar, nós respeitarmos a natureza, porque é uma criação de Deus, então é isso. Na língua iorubá, qual é o nome de Deus? É Olorum. 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 Iorubá, idioma africano. Isso. Também é conhecido por um outro nome africano, além de Olorum? Zambi. Zambi. Tem Zambi. Deus é conhecido por diversos, né? Então tem Olorum, tem Zambi e até mesmo Pai Oxalá é chamado de Deus. Uhum. Na língua indígena também tem alguma influência, ou seja, Tupã, que seria o Deus do Trovão? Deus do Trovão. Então tem muito sincretismo, não só o católico, mas tem diversos sincretismos. Tupã é Deus. Mas, então, nesse caso, houve, então, uma fusão de energias dentro da Umbanda. O que, no candomblé, era só uma referência para os orixás, para eles poderem adorar os orixás sem o incômodo do homem branco. Na Umbanda, as energias acabam sendo sobrepostas. Então, Jesus e Oxalá se tornam a mesma energia, A mesma energia, exatamente. E igual eu disse anteriormente, eles são vistos de maneira diferente, de imagem diferente, mas eles são a mesma energia. Somente que muda a imagem. O senhor falou na sua resposta das vibrações da Umbanda. Quais são as 7 linhas da Umbanda? Dentro das 7 linhas da Umbanda, antigamente se cultuava 7 orixás. Hoje em dia a gente se cultua os 7 sentidos da vida. Então o primeiro sentido da vida é a fé. Então o primeiro sentido da fé ele é regido por 2 orixás. É o orixá Oxalá, que é o trono positivo da fé, e o orixá Logunã, que é o polo negativo da fé. Por que dentro das 7 linhas da Umbanda tem um polo positivo e um polo negativo em cada linha? Porque tem pessoas que elas estão em desequilíbrio. Então, quando a fé é em excesso, quando a pessoa começa a ser fanático à fé, a gente ativa Logunã, para que ela traga a força dela e se alinhe na vontade de Deus, para que não traga aquele exagero dentro da religião. Dentro das 7 linhas nós temos a fé, nós temos o amor, que eles são vibrados por 2 orixás, também positivo e negativo. O positivo é o Oxum e o negativo é o Xumaré. Nós temos a terceira linha, que é o conhecimento, né? Que é ligada a Oxóssi, positivo, e Obá, que é o negativo. A quarta linha nós temos a lei, que daí é o Ogum, o positivo, e Yansã, o negativo. Daí na próxima linha nós temos a justiça, que é Xangô e Egunitá. A sexta linha nós temos Nanaburuquê, que é a evolução, e temos o Baluaê. E na última linha, que é a 7ª linha, nós temos a geração, que é Mãe Iemanjá e Pai Omulu. O senhor falou dos orixás ligados a essas 7 linhas da Umbanda, que são, na realidade, me deu a impressão até de 7 virtudes. Em alguns momentos me lembram as virtudes, né? Exatamente. Fé, amor. Então, se um umbandista não segue isso, ele não é um umbandista. Não por ser, porque para ser um umbandista precisa praticar a caridade. Então, quando iniciou a religião de Umbanda, o caboclo das 7 encruzilhadas ele falou para nós que viriam espíritos para praticar a caridade. Então, para ser um umbandista, precisa praticar a caridade. Não é simplesmente só ir ao terreiro, precisa praticar, precisa ajudar o próximo para ser um umbandista. Perfeito. No que se refere ao culto em si, como é o culto de Umbanda? O culto de Umbanda a gente chama de gira, né? A nossa missa a gente chama de gira. O culto de Umbanda nós temos as nossas orações, que são orações católicas. Nós temos os nossos cantos, que a gente louva os orixás, a gente louva a natureza. Daí, por fim, a gente tem a chegada dos espíritos. A gente canta para convidá-los a virem até nós, nos auxiliarem. Daí nós temos uma corrente mediúnica, né, que são os médiuns de incorporação. Eles recebem os espíritos e assim os espíritos vão convidando as pessoas para vir para fazer a limpeza, o descarrego e os trabalhos espirituais. E aconselhamento, se for o caso também. Sim, o Preto Velho é uma das linhas que é africanas, né, que é do nosso escravo, que a gente chama do nosso psicólogo da Umbanda, né? Que ele é excelente em ajudar, em incentivar, a retirar aqueles pensamentos negativos das pessoas.
Então, e depois o culto é encerrado com os mesmos cantos? Sim, depois que os espíritos trabalham, atendem todas as pessoas que estão presentes, a gente continua os cantos agradecendo a Deus, agradecendo aos orixás, agradecendo aos espíritos que estiveram ali e por fim a gente encerra, né? Eu preciso fazer essa pergunta, o senhor me desculpe, porque eu sei que no candomblé existe o sacrifício de animais, mas não é o sacrifício pelo sacrifício. Eles matam um animal e depois consomem esse animal na sequência. Então se mata uma galinha e se come a galinha na sequência. E o mesmo acontece às vezes com um bode ou coisa parecida. Mas o sacrifício de animais é uma coisa que deixa a sociedade brasileira às vezes meio chocada, né? Embora todo mundo que vai numa churrascaria não deve imaginar que aquilo veio de um canavial, né? É óbvio que veio de um açougue. Sim, com certeza. Nada contra os açougues, em hipótese alguma. Mas na Umbanda, que existem várias vertentes de Umbanda, mas na Umbanda que o senhor segue, por exemplo, não existe matança de animais? Na Umbanda que eu sigo, que eu aprendi, nunca teve matança de animais. A gente não oferece aos orixás nenhum tipo de animal, a gente não oferece aos nossos rituais nenhum animal. O que a gente oferece é somente fruta. Então, a gente respeita quem pratica, mas a gente não faz. Ou seja, na Umbanda isso não é tão comum. Na Umbanda a gente não pratica isso. Existe um ramo da Umbanda também que é negativo, aliás, não é um ramo da Umbanda, seria uma outra religião que é a Quimbanda, é isso? A Quimbanda, A Quimbanda lida com energias mais intensas. A Quimbanda ela lida com energias de limpeza, né? Então ela vem no espiritual para limpar. Então a função da Quimbanda é essa, retirar todo o fluido negativo. Toda energia negativa que tiver, a Quimbanda faz também. Mas que é diferente da Umbanda. É diferente, é bem diferente. São religiões diferentes, né? Como o Candomblé é uma religião, a Quimbanda é uma religião e a Umbanda é outra religião. Não dá para confundir, muitas pessoas confundem, elas misturam muitas coisas e não, cada um tem o seu tipo de ser. Eu vejo na sua camiseta que o senhor tem o nome do centro espírita que o senhor dirige. Isso. É Terreiro de Umbanda, Caboclos da Lei, é isso? Isso, Terreiro de Umbanda, Caboclos da Lei. E o terreiro funciona onde? Qual é o horário de atendimento? O terreiro ele funciona na Rua Rio de Janeiro, 719, na Nova Rússia, e ele atende aos sábados, às 18 horas. A gente distribui senhas e a gente faz a prática da caridade mesmo. A gente auxilia as pessoas com aconselhamento, né, com descarrego de energias. A gente mostra um rumo para a pessoa. E quase todos os médiuns, obviamente, têm outras funções, outros trabalhos, porque se praticam a caridade não tem como obter dinheiro disso. Exatamente. Correto? Então, dentro do nosso terreiro a gente não cobra nenhum centavo, a gente não cobra nada. O atendimento é totalmente gratuito. A gente pede assim para aqueles que têm um pouquinho mais de dinheiro possam nos ajudar, mas não só com o dinheiro, mas também com velas, com água mineral, com material que a gente utiliza na nossa gira. A gente utiliza bastante papel, caneta para a gente anotar as nossas receitas, mas em relação a isso, a gente não cobra nada, é totalmente gratuito. E vocês, então, têm outros trabalhos além dos trabalhos espirituais, os médiuns de Umbanda? Isso. O senhor, por exemplo, tem outra profissão além dessa? O meu trabalho espiritual, né, de caridade é a Umbanda, mas eu, fora do terreiro, eu sou uma pessoa comum, né? Eu trabalho, recebo meu salário todo mês ali, né? Trabalho todos os dias. Não dependo da religião, né? Então, na realidade, o senhor se doa à religião, é isso? Isso, Bom, faço com amor, né? Tudo que a gente faz com amor é uma coisa que volta, né? Então a gente faz com amor que a gente tem certeza que a gente vai voltar para nós. Pai Rafael Miranda de Almeida, sacerdote de Umbanda, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.